Então vamos lá, ó. Muita gente falando assim, eu faturo através das redes sociais, eu já faturo porque eu tenho meu negócio e tudo mais. Bom, eu decidi fazer essa live, gente. Ontem eu tava num lugar e foi uma coisa bem forte assim pra mim, sabe? Eu fiquei pensando assim, quando a gente faz lives, quando a gente começa a fazer coisas pela internet, às vezes a gente pensa nos números, às vezes a gente pensa em talvez faturar mais, a gente pensa em várias coisas. Mas eu tava pensando assim, eu falei, cara, eu sempre tive na minha mente o foco de transformar a vida de outras pessoas. E quando a gente perde isso de vista, a gente começa a perder o propósito das coisas, sabe? E ontem eu estava reforçando esse propósito comigo, de que se essa live transformar a vida de uma pessoa, para mim já valeu a pena. Se essa live mudar a vida de uma única pessoa só, já vai ter valido cada segundo que a gente passou aqui. Eu fiquei pensando, quais são as dificuldades que as pessoas têm hoje para poder crescer na internet? Quais são as dificuldades hoje que os negócios estão enfrentando para poder faturar mais, para poder vender mais, para alcançar resultados melhores? E eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, cara, então se as lives que eu fizer de manhã, elas já transformarem a vida de um único negócio, a existência de um negócio, a vida de uma única pessoa, cara, já valeu muito a pena. Então a minha maior dificuldade, minha maior necessidade aqui hoje, meu maior desafio hoje, na verdade a minha principal meta é primeiro entender quais são as maiores dificuldades de vocês. E a segunda é resolver os problemas de vocês, entendeu? Quando o assunto é post lucrativo, a gente tem que entender o seguinte: a primeira coisa é parar de usar as redes sociais como entretenimento, entendeu? Ou você é produtor ou você é consumidor. Agora eu quero te perguntar, na internet, você tem sido, na maior parte do tempo, produtor ou consumidor? Escreve aí. Você, na maior parte do tempo, é produtor ou consumidor? Se você é consumidor, escreve aí, consumidor. Se você não é consumidor, você vai escrever produtor. Quem consome, naturalmente, eu falei isso em algumas lives anteriores, quem consome, paga. Quem produz, recebe. Se você é um consumidor, você vai continuar pagando dinheiro para os outros e você não vai conseguir fazer com que seus posts sejam lucrativos, como o tema dessa live. Agora, se você é um produtor, você já virou o jogo. Porque não adianta também você se considerar produtor, mas se na maior parte do tempo você é consumidor. Ou seja, você entra nas redes sociais para poder ver o que as pessoas estão postando, para poder ver a live do fulano, ver a live do Beltrano. Não tem problema você ver a live dos outros, mas você precisa começar a fazer suas próprias lives, alimentar as pessoas com alguma coisa. Olha lá, a maior parte das pessoas são consumidoras. Isso precisa mudar. Esse cenário precisa deixar de existir agora. Você precisa começar a produzir conteúdo.